boa tarde. Eu sou Thiago Reis, sócio fundador da Suno Research. Este é mais um programa Fundamente-se, um programa orientado para o investidor de renda variável com visão de longo prazo. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto de suma importância para o investidor de longo prazo, que é entender de contabilidade. Eu acredito que você não deveria investir numa empresa que você não entende os números dessa empresa. Afinal, nós acreditamos que no longo prazo o desenvolvimento do papel na bolsa vai estar muito correlacionado com o desenvolvimento dos números daquela empresa, quanto que ela produz de lucro, quanto que ela tem de patrimônio. Esses números, conforme eles avançam, o papel tende a andar juntos. E se você não tem noção de contabilidade, você fica um pouco perdido. Pensando nisso, eu preparei uma apresentação, na verdade é uma apresentação de um dos nossos cursos, que eu fiz um pequeno resumo e eu vim trazer para vocês algumas noções de contabilidade. Então, eu vou falar aqui de contas importantes que você deve saber, de conceitos importantes que você deve saber sobre contabilidade. O primeiro são as demonstrações contábeis, né? Depois, obviamente, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado do exercício e as demonstrações de fluxo de caixa. Eu vou falar de cada um deles logo em seguida. Primeiro, o porquê da importância das demonstrações contábeis. A quem interessa ter acesso aos números das empresas? Em primeiro lugar, aos acionistas. É importante aos acionistas terem noções dos números que a empresa tem, tanto para controle como para avaliar a evolução dos números que a gestão tem entregado aos seus acionistas. Então, os acionistas têm muito interesse em analisar os números das empresas. Além disso, os bancos e os credores também têm interesse nos balanços das empresas, porque através deles é possível ter uma noção sobre a capacidade de pagamento dos empréstimos. Os investidores devem, não só os acionistas, né, os investidores externos, os potenciais acionistas, eles têm interesse em acompanhar a evolução dos lucros, dos dividendos e do crescimento das principais contas da empresa. Além disso, os clientes deveriam ter interesse também no balanço das empresas. Afinal, eles deveriam procurar empresas que tenham um balanço sólido, porque isso demonstra a capacidade de entrega da mercadoria vendida. Muitos clientes eles compram a mercadoria antecipada, eles pagam na frente para receber depois, e se a empresa não tem capacidade, isso pode ter um problema. Então, é importante que os clientes acompanhem também o balanço das empresas, até para entender a margem de lucro da empresa. Muitas vezes a empresa tem uma margem de lucro muito grande, e isso pode até, se o cliente tem contato com aqueles números, ser uma peça de informação que pode ajudar o cliente a pressionar os preços, né, para baixo, negociar taxas melhores. Então, os clientes têm também interesse nas demonstrações contábeis. Além disso, os fornecedores. Os fornecedores têm um interesse, assim como os bancos, na capacidade de concessão de crédito. A maior parte das empresas, elas não compram à vista as mercadorias dos seus fornecedores. Elas compram a prazo, elas recebem hoje para pagar daqui 1, 2, 3 meses. Então, os fornecedores têm interesse também em analisar a saúde financeira das empresas. Os funcionários também deveriam ter interesse na saúde financeira das empresas. Primeiro, porque uma empresa saudável tende a não ter demissão em massa, etc. Então, é melhor para os funcionários trabalharem numa empresa saudável. Uma empresa com complicações financeiras certamente vai ter que rever em algum momento os acordos com o time, né, com o pessoal. Então, é importante para os funcionários também acompanharem. E, além disso, boa parte das empresas tem o chamado PLR, né, o Plano de Participação nos Lucros e Resultados. Então, uma empresa mais lucrativa entrega mais bônus aos seus funcionários. Além disso, o governo, por motivos óbvios, ele tem interesse na capacidade de pagamento dos impostos, além de ter um interesse na formalização do negócio. E os concorrentes também, obviamente, têm interesses em saber os números das empresas para saber se eles estão
em linha, em margens, em rentabilidade, ou até para analisar outros números, como o market share através da receita. Então, estes são alguns dos grupos interessados, os principais grupos interessados nas análises. E quais números essas forças aqui têm interesse? Primeiro, no balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Basicamente, ele responde algumas perguntas. Aonde a empresa está investindo? Então, o que a empresa está fazendo com o seu dinheiro? Ela está comprando estoques, está fazendo maquinários, está acumulando caixa? Quais ativos a empresa tem? E, por outro lado, como que ela financia esses ativos? É com dívida em banco? É com patrimônio dos acionistas? Às vezes é pressionando o fornecedor? Às vezes é atrasando impostos? Então, ou pelo menos postergando o pagamento de impostos? Então, o balanço patrimonial responde a estas perguntas. Outra demonstração contábil importante é a DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, que responde às seguintes perguntas: quanto que essa empresa fatura, quanto que ela tem de custo, quanto que ela tem de despesa, afinal, quanto que ela tem de lucro ou prejuízo e quais são as margens das empresas. Então, por exemplo, a margem líquida nada mais é do que o lucro líquido dividido pela receita. Em geral, quanto maior a margem líquida, em geral, melhor o negócio também. E a demonstração de fluxo de caixa. Como que o caixa da empresa é gerado e como que o caixa da empresa é alocado. Existe a possibilidade da empresa gerar caixa mesmo tendo prejuízo, ou ter lucro e não estar gerando caixa. Por exemplo, uma empresa pode ser lucrativa e mesmo assim não estar gerando caixa se ela estiver fazendo investimentos relevantes. Então, o fluxo de caixa ele une o balanço patrimonial com o demonstrativo de resultados do exercício. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um dessas demonstrações contábeis a seguir. Primeiro, eu já falei brevemente, o que é o balanço patrimonial? Como interpretar? Então, muitos de vocês já conhecem, quem não conhece tem essa fórmula, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Este número é sempre igual. De um lado, o ativo é aonde a empresa está aplicando os seus recursos. Então, quais são os bens que essa empresa tem? Ela pode ter caixa, ela pode ter estoques, ela pode ter contas a receber de clientes, ela pode ter investimentos como fábricas, galpões, terrenos, imóveis. Enfim, estes são os ativos de uma empresa. E como que a empresa financia esses ativos? De duas formas, ou com capital de terceiros, representados pelo passivo, ou pelo patrimônio líquido, que é o capital dos sócios. E é muito importante lembrar que nem toda dívida é ruim. A dívida pode ser de um prazo interessante, mas num custo muito baixo, e isso pode ser um bom negócio para a empresa, se ela conseguir aplicar a taxas maiores do que o custo de dívida. Se a empresa consegue captar 5% e aplicar 20%, isso é muito bom, pois a empresa está tendo um spread muito grande. Ela deveria, se possível, pegar mais dinheiro no banco ainda para aplicar a 20%, pois ela consegue uma margem de lucro muito grande em relação ao custo do financiamento nos bancos. Então, o capital de terceiros pode ser bancos, pode ser debêntures, muitos de vocês têm debêntures, pode ser fornecedores que estão dando prazo para a empresa, pode ser impostos que a empresa tem a pagar, que não está pagando à vista. Enfim, essas são apenas uma das formas de financiamento. Outra forma de financiamento é a antecipação de receita com clientes. Muitas vezes o cliente paga antecipado. Isso é uma forma de financiamento. Esse é um capital de terceiros e é um passivo. Outra forma de financiar todos esses ativos é o capital próprio, representado pelo patrimônio líquido. Então, basicamente, esse capital pode vir de duas formas. Ou é o capital que os sócios injetaram na empresa no primeiro momento, ou em emissões subsequentes de ações, ou os lucros acumulados. As empresas, boa parte delas, a maioria delas são lucrativas, e o lucro pode ser alocado tanto na distribuição aos acionistas na forma de dividendo, ou pode ser retido para financiar o crescimento da empresa, e esse lucro retido entra aqui na conta de lucros acumulados. Então,
É assim que os acionistas podem financiar a empresa. E aonde a empresa investe? Quais são os ativos que a empresa investe? Geralmente é o investimento de capital de giro, que a gente chama em inglês de working capital, que pode ser basicamente estoques ou contas a receber de clientes. A empresa pode não vender à vista, pode vender a prazo, e se ela vende a prazo, ela não recebe o caixa, mas ela tem algo a receber, que é uma contas a receber de clientes. Além disso, ela pode fazer o chamado CAPEX, que é o investimento em capital imobilizado, né? Então, máquinas, edifícios, equipamentos, veículos, além de intangível, como software, aquisições. Então, esses são algumas destinações que a empresa pode dar ao capital retido. E como a empresa se financia? Como eu já falei anteriormente, a empresa pode financiar esses ativos que eu acabei de citar anteriormente de várias formas. Uma delas é com bancos, outra fornecedores, adiantamento de clientes, inclusive funcionários. Empresas que atrasam o pagamento dos seus funcionários, de certa forma, estão financiando a atividade da empresa. Os funcionários estão sendo utilizados, vamos dizer assim, como capital de terceiros. Não é algo que eu incentivo, não é algo que eu gosto. Geralmente empresas só fazem isso, atrasar o pagamento de funcionários quando estão numa situação de bastante perigo financeiro. Mas esse é um jeito de financiar a operação. Além disso, postergação no pagamento de impostos. Existem várias empresas que, inclusive, têm quase como rotina não pagar os impostos em dia para depois ir para o refis. Não é algo que eu incentivo, mas infelizmente é a realidade do Brasil. E existe o capital próprio, que basicamente são os recursos que os sócios botam na abertura da empresa ou nos momentos de emissão de ações, ou os lucros gerados que são capitalizados e acumulados na forma de reservas, né? Então, estes são as principais contas do balanço patrimonial. Agora vamos falar um pouquinho do demonstrativo de resultado do exercício. A DRE nada menos do que responde à pergunta de como que a empresa fatura e quais são os custos das margens e o lucro que a empresa dá no final do dia. Então a empresa basicamente tem a sua receita bruta, que é basicamente preço vezes volume vendido. Disso vai ser subtraído o ICMS, o PIS/COFINS, impostos que operam diretamente na receita, que incidem diretamente na receita, e depois desses impostos sobra a receita líquida. Então você subtrai os impostos sobre receita da receita bruta e chega na receita líquida. Da receita líquida vão ser subtraídos os custos de produção. Então a mão de obra envolvida no processo produtivo, os materiais envolvidos no processo produtivo, energia elétrica, às vezes água, inclusive a depreciação das máquinas envolvidas no processo. Então, você subtrai os custos dos produtos vendidos da receita líquida, você chega no lucro bruto. E do lucro bruto vão ser subtraídas as despesas. As despesas são as saídas de caixa ou potenciais saídas de caixa. As potenciais saídas de caixa, mas não relacionadas à atividade produtiva. Então, o salário da força de vendas, despesas de marketing. Então, tudo isso está na despesa com vendas de uma empresa. E, obviamente, existem as despesas administrativas, que é o salário do pessoal, salário da sede, serviço de consultoria, salário da equipe de RH, salários do departamento financeiro. Reparem que são saídas de caixa, mas são saídas de caixa de origens diferentes. As saídas de caixa relacionadas a custo são aquelas envolvidas no processo de produção daquele produto. Então, vamos supor que o seu negócio seja vender cerveja. O custo é aquilo envolvido no produto. Então, é o lúpulo, a cevada, a água, a energia elétrica da fábrica, a mão de obra, inclusive, usada no processo produtivo, tudo isso é um custo. Despesa é aquilo que não está envolvido no processo de produção, mas também é importante para a empresa, mas não está envolvido no processo de produção. Então, o salário do presidente, o salário do diretor, o serviço de contabilidade, tudo isso são despesas administrativas, né? Reparem que os dois são saídas de caixa. Muitas vezes
O salário de pessoal pode estar nas duas contas, né? O pessoal que trabalha na fábrica é um custo, o pessoal que trabalha na administração é uma despesa. Você subtrai as despesas administrativas e de vendas do lucro bruto e você chega no chamado EBIT em inglês, que em português seria o lucro operacional. E do lucro operacional deve-se subtrair o resultado financeiro, geralmente esse número é um número negativo, mas existem algumas poucas empresas como a Grendene, que tem caixa líquida, elas têm mais receitas financeiras do que despesas, e neste caso, a receita financeira vai ser superior à despesa financeira e teremos um lucro financeiro. Mas a maior parte das empresas tem um pouco de dívida, não necessariamente é uma coisa ruim, como eu já citei anteriormente, mas essas despesas, esses juros incidentes nessa dívida é uma despesa financeira que deve ser subtraída do lucro operacional e a partir do momento que você subtrai o resultado financeiro do lucro operacional, o EBIT, você chega no chamado LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. E depois, obviamente, vivemos num país que temos que pagar impostos, deve ser incidido o imposto de renda sobre o LAIR. Geralmente é na casa dos 34%, instituições financeiras pagam um pouco mais, pagam na casa de 40%. Algumas empresas conseguem alguns incentivos fiscais ou conseguem fazer algumas manobras contábeis que fazem com que o imposto de renda seja reduzido, mas em geral as empresas brasileiras pagam 34% de imposto de renda. Esses 34% vão ser retirados do LAIR e daí chegamos ao chamado lucro líquido, que é o quanto que sobra da operação após pagar todas estas despesas. E quais são os principais pontos que você deve analisar de uma DRE? Eu acho muito importante analisar a variação de algumas contas, entre elas a variação da receita, o quanto que a receita está crescendo em relação ao ano anterior, se é que está crescendo. E não basta estar crescendo, é importante que a empresa esteja pelo menos mantendo a sua posição de mercado, que ela não esteja perdendo market share, e isso é possível ver aqui. Se a empresa estiver crescendo menos do que os concorrentes, provavelmente a empresa está perdendo mercado. Outra conta importante de se analisar é a variação do lucro, tanto o lucro operacional, o lucro bruto, como também, sobretudo, o lucro líquido. É possível, em muitas partes, neste momento a gente começa a ver várias empresas que começam a crescer o lucro líquido mais rápido do que a receita. As empresas estão tendo uma recuperação de margens. Por quê? Porque conforme a receita cresce, o custo fixo vai sendo diluído e com isso o lucro cresce numa proporção maior do que a receita. Então essas são algumas contas que eu gosto de analisar e principalmente analisar a evolução na DRE. E por fim, a demonstração de fluxo de caixa. Basicamente, o demonstrativo de fluxo de caixa ele pode ser quebrado em três partes. Uma empresa pode gerar caixa de três frentes. Ela pode gerar um caixa operacional, né? Geralmente ela pode receber mais caixa mais à vista, né? Reduzir o prazo de pagamento dos clientes, postergar pagamentos a fornecedores, postergar pagamento a funcionários, o que eu não acho legal, postergar encargos sociais e também, sobretudo, se a empresa conseguir aumentar o lucro operacional. Né? Se a empresa consegue aumentar o lucro operacional, certamente o fluxo de caixa da operação também vai aumentar em algum momento. Além disso, o fluxo de caixa de investimentos. Uma empresa ela pode gerar ou consumir caixa em seus investimentos. Ela pode vender ativos, ela pode comprar ativos. Não necessariamente isso tem a ver com a operação da empresa. Se a empresa tem um terreno que adquiriu anos atrás e ela vende, isso não necessariamente é da operação da empresa. Se ela for uma construtora, pode até ser, mas se não for, geralmente não é um fluxo de caixa operacional. Foi algo da atividade de fluxo de caixa de investimentos. E também tem o fluxo de caixa de financiamentos. Uma empresa pode gerar caixa quando os acionistas fazem um aporte na empresa ou quando ela recebe dinheiro do banco. Num primeiro momento gera caixa, obviamente ela vai ter que pagar essa dívida lá na frente e vai ter uma saída de caixa no futuro. Mas no primeiro momento, quando uma empresa acessa o financiamento bancário, ela gera caixa no primeiro momento. E pode ter uma saída de caixa também na atividade de financiamento. Se a empresa está fazendo
um pagamento de dividendos aos seus acionistas, isso é uma saída de caixa e está ali no fluxo de caixa de financiamento. Se ela paga uma dívida que ela tem, ela está também consumindo caixa. Muitas vezes isso pode ser bom, pode ser uma dívida cara, mas consome um caixa. Então, essas são as 3 principais fontes de financiamento de caixa, né, de geração de caixa de uma empresa. A empresa pode gerar ou consumir caixa no fluxo de caixa operacional, ela pode gerar caixa ou consumir caixa no fluxo de caixa de investimentos e pode também gerar ou consumir caixa no fluxo de caixa de financiamentos. Então, essas são as principais contas que você deve levar em consideração ao analisar o balanço de uma empresa. Todos estes dados são públicos, as empresas publicam os seus resultados trimestralmente. Estes resultados, o demonstrativo fica tanto no site da CVM como no site da Bovespa, e a grande maioria das empresas brasileiras, 99% delas, tem um site de relações com investidores, tem esses dados disponíveis lá. Geralmente esses dados eles são apresentados junto com um comentário da administração explicando o porquê da evolução de cada conta. Eu recomendo a vocês acessarem os sites de relações com investidores, se cadastrarem no mailing das empresas que vocês são acionistas, e sempre que as empresas tiverem novidades, sobretudo as novidades com relação aos resultados das empresas, você vai receber esses resultados na sua caixa de e-mail. Eu falo por experiência própria, eu acho que as empresas brasileiras elas têm um carinho muito especial com a página delas de relação com investidores. Geralmente são páginas muito ricas em informação. Eu acho que as empresas brasileiras elas são inclusive melhores que a maior parte das empresas americanas. Então, o que não falta é informação, e aqui a gente tentou ajudar aqui um pouco na formação para você entender aquelas contas, né? Então, você precisa ter conhecimento do balanço da empresa, como que ela está se financiando e aonde que ela está aplicando, entender o demonstrativo de resultados da empresa, saber como que a empresa fatura e onde que ela está gastando dinheiro e como que são as margens dela, e também se ela está gerando caixa. Muitas vezes a empresa pode estar fazendo alguma atividade que ela dá lucro, mas não gera caixa, e isso, se permanecer durante muito tempo, pode até ser um indício de alguma irregularidade contábil. Então é importante você ter o conhecimento do balanço inteiro de uma empresa antes de investir. Então, com isso, a gente encerra aqui mais um programa Fundamentos. Eu espero que vocês tenham, com essa breve aula que eu passei aqui, tido um conhecimento um pouco maior de contabilidade. Contabilidade é algo que eu julgo fundamental, que você pelo menos saiba o básico antes de investir numa empresa. E eu acho que com essa mini aula que eu dei hoje, vocês vão estar mais preparados para fazer a sua análise. Até quarta que vem, queria mandar um abraço para vocês da nossa audiência, e aqui se encerra mais um programa Fundamentos. Bons negócios!